Você tá me vendo, Núbia? Não tô te vendo, amigo. Será que eu tenho que clicar aqui? Agora eu tô. Vou desligar da câmera aqui. Nossa, a Vinha entrou aí. Essa! Podia faltar de jeito nenhum, né? E Amiga, aí, como é que você tá? tô bem, graças a Deus. Você quer esperar o pessoal entrar aí um pouquinho? Vou esperar nem uns 2 minutinhos aqui. Vai lá, É bom que a gente vai dando uma tranquilizada aí. bom que a gente vai aquecendo. É, isso mesmo. Amiga, semana passada que a gente fez essa live, assim, foi tão interessante que você vê que as pessoas também, elas estão sedentas por esse assunto, né? É, E às vezes falta um pouco, assim, de entendimento mesmo, de busca. E uma coisa que ficou muito forte, assim, que algumas pessoas comentaram, justamente quando a gente usou aquela frase lá do Billy Graham, né, que ele fala assim, que haveria um tempo em que a igreja andaria tão aquém da presença do Espírito Santo que se ele fosse subitamente arrancado da terra, como era lá no Antigo Testamento, né, em que Deus ele operava no homem através dos 4 ofícios, reis, juízes, profetas, não, eram reis, juízes, sacerdotes, profetas. e profetas. E se Deus fizesse isso hoje, arrancasse o Espírito Santo de dentro de nós, por nós não estarmos o valorizando, muitos não sentiam nem a sua falta. É, e é o que a gente está vivendo, né, Núbia? Nossa, Mas amém, que a gente possa ser canal de bênção aí usada pelo Senhor nesse dia, para trazer mais esclarecimentos, né? amém. Vamos começar? Você quer orar hoje para a gente começar? Bora. Vamos lá. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí. Amém? Glória a Amém. Deus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos mais esse momento a Ti. Deus, nós queremos dizer que o nosso intuito aqui maior, Pai, é realmente trazer essa consciência da Tua presença para o Teu povo. É fazer, Deus, com que o Senhor tenha liberdade de se manifestar em nós e através de nós por meio do Teu Espírito Santo. Portanto, que o Senhor possa nos usar essa noite para comunicar ao Teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja falar nesse tempo, meu Pai, onde as pessoas andam tão aquém da Tua presença, tão aquém desse Espírito Santo, que é tão valoroso dentro de nós e do que Ele pode fazer através de nós. Nós sejamos levados a essa consciência e a um nível de busca incessante, meu Pai, pela Tua presença e pelo manifestar do Senhor em nós e pelo que o Senhor possa fazer através de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Então vamos lá, né? Eu acho sempre uma responsabilidade tão grande, Nubia, a gente vir, a gente falar desse Espírito Santo, né? E parece que a gente fez a outra live, fizemos, foi tudo bem, graças a Deus, mas parece que a gente está fazendo a primeira vez, né? E aí eu acho que para a gente dar continuidade, eu queria bem começar de onde realmente a gente parou. A gente teve muita coisa que a gente não conseguiu falar. E aí, para a gente começar, eu acho que algo que ficou sendo muito questionado é como que esse Espírito Santo fala com a gente. Como que nós podemos saber, né, que esse Espírito Santo ele está se comunicando com a gente? Então, a gente precisa ter a consciência de que nós, né, enquanto seres humanos, nós recebemos um espírito humano. E que por meio desse espírito humano, nós nos comunicamos com Deus, né? Então ali quando lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele soprou, né, nas narinas do homem o fôlego de vida. Então a partir daquele momento a gente passou a ser esse ser vivente, né? E aí a gente foi caminhando, né, na live anterior e a gente viu que no Novo Testamento a gente teve, na verdade, a gente vive hoje, na verdade, a plenitude desse Espírito Santo. Porque nós recebemos, nós vimos esse derramar
do Espírito Santo sobre a nossa vida. Hoje a gente consegue ser orientado, ser direcionado. E aí é muito bom, porque quando Jesus ele fala, eu tenho que ir, né, para enviar o Espírito Santo, que seria o nosso ajudador. E aí a gente precisa passar dessa consciência de que a gente tem esse Espírito Santo que está ali fazendo por nós, né? Que está ali ensinando constantemente, que está nos ajudando, nos direcionando. E eu acho que algo que as pessoas sempre vêm... algum questionamento é com relação, que inclusive na live passada teve muitas dúvidas com relação ao falar em línguas, né? Que eu acho que as pessoas colocam muito a questão do falar em línguas com ser batizado pelo Espírito Santo. E aí a gente sabe que, na verdade, porque o batismo, ele é uma introdução, né? A gente está ali sendo introduzido nessa vida com o Espírito. Então, quando a gente recebe, naquele momento que a gente está ali aceitando, reconhecendo Jesus como único, suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos recebendo, né, sendo batizado com esse Espírito Santo. O falar em línguas, ele não na verdade, ele não tem que estar acompanhado disso, porque tem muita gente que pode passar uma vida sem esse falar em línguas. E aí acha assim, nossa, eu não fui batizado, não tem essa convicção no coração, e acaba ficando frustrado, com raiva de Deus, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Né? E você falou, Kenny, que é só para a gente não deixar passar, é que muitas pessoas, inclusive no nosso meio, nunca ouviram falar sobre espírito humano, né? Sim. É engraçado isso, e nós somos seres espirituais porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, né? E no momento que nós aceitamos Jesus, o nosso espírito ele passa por esse processo de ser recriado em Deus, né? Como se ele fosse assim transformado em Deus, e nós passamos então a ter essa conexão exata com o Espírito Santo. E eu acho interessante a gente fazer essa distinção, porque quem tem total comunhão com o Espírito de Deus é o meu espírito. É o meu espírito que entra nesse momento de comunhão com o Espírito Santo, né? E por que eu acho interessante isso? É porque tem uma fala do Luciano Subirá que eu acho muito interessante, lá em Gálatas 5, que fala quando o Espírito milita contra a carne. E ele usa ele se expressa assim, eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, se fosse o Espírito Santo que militasse contra a carne, quem que você acha que ia vencer? O Espírito Santo ia vencer de goleada. Sem dúvida. Na verdade, o nosso espírito, né, segundo o Luciano Subirá explicando, ele fala assim, olha, o nosso espírito que recebe essa força do Espírito Santo, né, que precisa ser uma coisa contínua, que a gente vai falar aqui, recebe esse poder para vencer a carne, né? Então, assim, por isso que tem que ser algo assim cotidiano. E como que nós temos assim desmerecido esse poder do Espírito Santo dentro de nós, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de sermos contínuos. Na live passada a gente falou inclusive sobre essa questão de nós não estarmos dando para o Espírito Santo o devido valor, né, que ele realmente tem. Nós estamos realmente vivendo as nossas vidas como se ele não existisse, ou seja, totalmente aquém desse Espírito Santo maravilhoso que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, né? E é inclusive esse Espírito Santo que vai comunicar para a gente a graça, né? Então, assim, muitas das vezes a gente não tem essa consciência da graça por falta realmente de se comunicar com esse Espírito Santo, de estar ali com ele, conversando com ele, dando valor à presença dele dentro de nós. A gente vai falar sobre isso, né, amiga? E se a gente, na verdade, se a gente fica preso, né, apenas a questão da lei, da letra, e a gente sabe que a letra mata, né? O espírito vivifica. Nós precisamos ter essa consciência de espírito, né, desse Espírito Santo. E a gente vê que o quanto isso está sendo banalizado. As pessoas, elas oram ali pedindo a Deus em nome de Jesus, porque é algo que a gente aprende. Mas aí, muitas vezes, esse Espírito Santo, ele fica sendo deixado de lado. E aí, um grande erro da nossa parte, porque a força, quando Jesus fala assim, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha,
ele, na verdade, ele está colocando esse Espírito Santo em igualdade, né? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão todos no mesmo pé de igualdade, não tem uma distinção. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Essa consciência desse Espírito Santo. E aí, o tanto que a gente vive sem buscar isso, sem ter esse direcionamento, é um grande perigo que a gente começa a viver fazendo as coisas conforme a gente quer, conforme a nossa vontade. E a gente tem que saber que a gente tem alguém ali direcionando. E eu falo alguém porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Igual nós já falamos, ele é uma pessoa, ele tem, a própria palavra fala, ele tem ciúme da gente, né? Então a gente precisa ter essa consciência desse Espírito que se comunica com a gente, que fala com a gente. E quando a gente despreza isso, surge aí, tem uma facilidade muito grande, né, para a gente sair dessa presença, para a gente sair, para a gente deixar, abandonar, para a gente não ter o desejo de buscar, porque tudo isso é o Espírito Santo que vai fazer. É o Espírito Santo que está ali nos convencendo, né, que está trabalhando em nós constantemente. Inclusive, que nós falamos também, só para, né, tipo assim, fechar essa questão da live anterior, só para o pessoal que está entrando entender. A gente está só falando aqui um pouquinho, o resumo do que foi a live anterior, para a gente entrar no assunto de hoje, tá, gente? Então, assim, para poder fechar aí, uma coisa que a gente comentou muito foi muito essa questão de que muitas das coisas que nós estamos enfrentando hoje, colhendo, assim, muitas coisas nós estamos colhendo frutos do fato de termos ignorado esse Espírito Santo lá atrás. Por quê? A palavra fala que ele nos guiaria a toda a verdade. Então, é muito mais interesse dele nos guiar, nos direcionar, pegar na nossa mão, nos levar até o destino final, que é o que está falando lá em Romanos 8,14, né? Que fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu acho que é Romanos 8,14 mesmo. Então, assim, esses filhos que está falando ali são os ruiosos, ou seja, os filhos maduros que são guiados pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra guiado fala que tem o significado daquele que pega pela mão e leva até o destino final. Então, muitas das vezes, por nós não termos essa constância de estar com ele, nós acabamos tomando decisões erradas e depois vamos colher, né, o fruto dessas decisões erradas que nós tomamos. Fruto de quê? De termos ignorado esse Espírito Santo em nós, porque ele tem todo o interesse de nos guiar, né, amiga? Vamos entrar aí nos dons, então? E aí nós precisamos também permitir, né? Não deixar esse coração endurecido, permitir realmente ser guiado, ser direcionado por esse Espírito Santo. Isso, né? isso. Então, amém. Vamos lá. Falar em línguas. É algo muito interessante que eu acho que a gente precisa deixar bem claro que a própria palavra de Deus, ela já traz uma certa distinção desse falar em línguas. Nós conseguimos identificar como esse falar em línguas em 3 aspectos, né? Ele vem como sinais, ele vem como um dom e ele vem com uma oração em línguas. E aí a gente, parece que a gente bagunça ainda mais. Para quem já acha confusa a questão de falar em línguas, né? A gente vê que parece que a gente bagunça ainda mais. Mas a gente consegue entender essa oração em línguas, esse falar em línguas como sinais, como um exemplo, a gente vê lá vou só falar rapidamente, em Marcos 16, 17, que ele está falando, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. E aí esse sinal, ele vem como algo que Deus ele pode, né? Ele pode usar alguém para que fale em outras línguas, né? Como uma manifestação, como algo que ele queira, né? De falar em outros idiomas mesmo, né? E é muito interessante que a gente pode ver pessoas que não conhecem a língua, que nunca ouviram estar falando, né? Falando em inglês, né? Falando outras línguas, falando em hebraico. E então a gente vê Deus usando esse falar em línguas como esse sinal. Lá em Atos 2, inclusive, né, amiga, tem lá essa manifestação e as pessoas falavam em outras línguas, inclusive. Sim. Então, assim, um dos pontos do falar em língua é justamente que ele é um sinal, né? E a gente entender quando ele está sendo usado como um sinal. Eu tive um exemplo mesmo, e esses sinais, ele é o quê? Ele é para aqueles que não creem, ou seja, é uma maneira de Deus se manifestar
para aqueles que não creem, ou seja, para os incrédulos, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa igreja pequenininha, chamava, acho que Shalom. E aí eu achei um negócio assim impressionante, incrível, foi que o pastor daquela igreja, super simples assim, no manifestar de Deus, eu não me lembro se esse pastor ele era evangelista, mas ele estava ali só de passagem mesmo, não me lembro bem. E aí, naquela manifestação do poder de Deus, ele começou a falar em inglês. Ele nunca estudou inglês, sabe? E ele falava fluente, gente, era um trem assim louco. Eu falei, gente, como assim? E eu não sabia que ele não sabia falar inglês. Eu achei bonito ele falar inglês, porque eu falei assim, gente, o Espírito Santo se manifesta em línguas de outros países também e tal. E aí depois é que as pessoas mais próximas falaram assim, minha filha, deixa eu te falar, ele não fala essa língua, ele nunca falou essa língua. Então, assim, eu fiquei chocada, porque realmente aquelas pessoas que estavam ali, que foram visitar e que não conheciam Jesus, elas ficaram assim, encantadas com aquilo. Então, você percebe o dom de... O dom não, vamos deixar bem claro aqui. O falar em línguas como um Sinais, como sinal, que sinal. a própria Bíblia está falando, a gente deu aí a referência que ele pode ser usado como um sinal para Isso, aqueles que não creem, né, amiga? Só quis isso mesmo. deixar esse exemplo aí para ficar claro. E aí, Isso. agora você vai falar sobre o dom, né? Isso. Aí nós vemos aí também o falar em línguas como o dom, que ele está aí como a profecia, né? Que ele vem como a profecia. O falar em línguas como dom, ele já vem acompanhado de uma interpretação, né? Nós podemos falar que ele tem a interpretação e está lá em 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar e os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Então, exatamente aqui a gente vê esse falar em línguas como um dom. Como um dom. E aí é o próprio Deus comunicando, né? Passando ali, enviando aquela mensagem. E geralmente ele tem uma interpretação porque ele vem para a edificação da igreja. Da igreja. Quando ele é usado como dom, né, o Kenny, que eu acho assim, interessante a gente ter essa distinção por isso. Porque ele sendo usado como dom, ele é o quê? Ele é a manifestação de Deus para o corpo, ou seja, para a eclésia. É tanto que Paulo vai dizer que quando alguém está manifestando o dom de línguas, é bom que tenha alguém que o interprete, né? Ou seja, essa pessoa que tem o dom, ela vai falar em forma de profecia. Ela vai comunicar para a igreja algo direto e reto da parte de Deus, sem dar curva. Então, se ela está falando algo direto para a igreja, precisa ter alguém que interprete. Então, Sim. normalmente, a pessoa que vai usar o falar em línguas como dom, você vai ver essa pessoa sendo usada por Deus na igreja, e quando ela começa a falar quando ela começa a falar em línguas, vai haver um intérprete ali que vai interpretar o que ela está falando. E é por isso que a Bíblia fala, né, Kenny, que a gente deve buscar pelos melhores dons, né? Como Sim. o dom de profetizar. Por quê? Esse que fala em línguas como dom, ele é também como aquele que profetiza. Sim. Né? E hoje a gente tem visto isso muito pouco no meio de nós, acredito eu, Kenny, que também por causa da ignorância, por não saber, por não conhecer. Então, assim, tem pessoas no nosso meio que de repente já até tenham o dom, mas que não saibam como usar. E às vezes fica assim com aquele medo, será que eu falo, será que eu não falo? E a vontade de Deus é realmente manifestar. E quem não tem, que passe a buscar esse dom, porque a Bíblia fala, né, que a gente deve buscar pelos melhores dons. Então, a gente falou aqui como sinal, a gente falou aqui como dom, né? Que é o quê? Aquele que vai falar e vai ter alguém que vai interpretar. Porque quem usa o falar em línguas como dom, ele precisa ter um intérprete, porque ele não fala para si mesmo, ele fala para Para a igreja edificar. como profetia, como Sim. profecia, tá? E assim, é bom a gente, por muito tempo, né, Nubia, a gente viu que existia um bloqueio com relação a esse dom de línguas. As pessoas às vezes achavam que não podia, que era um absurdo. A gente vê aí que pessoas mais velhas, inclusive, se a gente falar que fala em línguas, acha até, né, abominável. Mas é algo que Não tem, a gente né? vê aqui, classificado aqui em 1 Coríntios 12, 28, está lá como um dom. Então, se é um dom, um presente que Deus dá para que a igreja seja edificada, né? Isso. E aí, sendo utilizado como dom, gente, que fique bem claro aqui, é que
Quando a pessoa estiver falando, precisa ter alguém que vai interpretar, né? Sim, E aí, assim, para não deixar confuso, agora a gente vai para a terceira parte desse falar em línguas, que é o orar em línguas. exatamente. Então, é diferente, tá? A gente está dando aqui para vocês as referências. Depois, se quiser chamar a gente no direct e pegar as referências, a gente vai passar para vocês direitinho. Por quê? Então, falar em línguas, ele tem três aspectos, como sinal, né? Deus pode usar uma pessoa para começar a falar em outras línguas, inclusive, como sinal. Pode usar uma pessoa que tem um dom, tá? E essa pessoa que tem o dom, gente, ela não flui no dom, em falar em línguas, ela tem o dom. Então é algo que ela vai fazer assim, sempre, tá? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o falar em línguas. Esse falar em línguas, esse orar em línguas, né, Kenny? Ele é para todos. Ele é para Exatamente. todos. Porque o orar em línguas é aquilo que vai ser para edificar a si próprio, né, Kenny? Você quer falar referência aí? Exatamente. Referência aqui que eu anotei, 1 Coríntios 14, 14. E aí tá falando Uhum. assim: pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Essa oração, esse falar em línguas, essa oração, como você bem falou, né? Todo cristão, ele pode falar em línguas. É para edificação própria, né? E aí a Deve. gente tem É que entender interessante. também que muitas vezes, muitas pessoas, isso não significa, né, que quem a gente fala que é para todos, mas não significa que quem não ora em línguas é menos espiritual, né, ou não tem tanta intimidade com Deus, porque não tem nada a ver. Não Esse vai haver orar em línguas, manifestação do poder de Deus. exatamente, esse orar em línguas, ele é apenas uma das ferramentas, né, que nós temos aí para que a gente possa ser edificado, para essa edificação própria. Então, a gente, é como você falou, quem não ora em línguas, que busque até, né, o último momento de vida, porque se Deus deixou, e ele falou, e é importante a gente falar que é para todos, Núbia, porque se a gente fala que só você pode falar em línguas, só eu posso falar em línguas, a gente está falando que Deus ele escolhe, né? Ele faz ali aquela diferença Uhum. entre as pessoas. Na verdade, não é. Então, esse falar em línguas, né, essa oração, como oração, na verdade, ele vem aí para nossa edificação própria, né? E nem sempre o outro vai entender, vai ter alguém que vai É, interpretar, porque é algo que a gente está fazendo ali e é constantemente, essa oração no Espírito, né? É algo é. constante. A gente pode fazer em todos os momentos, onde quer que a gente esteja, né? Uhum. E falar mesmo e comunicar e deixar que o nosso espírito esteja ali, em Uhum. comunicação direta, né, com Deus. E o que que é interessante nisso daí? O falar em línguas, ele é realmente para todos, né? Ele não é necessariamente o dom de línguas. Sim, Ele é o falar em língua, é deixar que o Espírito Santo possa fluir dentro de você para que você seja edificado através do falar em línguas, que no caso a gente vai usar aqui como orar em línguas, né? isso. E por que que é interessante a gente deixar isso bem claro aqui, Kenny? Porque tem muita gente que linka muito uma coisa na outra, fala assim, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas eu não falo em línguas, então eu não fui batizado no Espírito Santo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você foi Isso. batizado pelo Espírito Santo, mas não necessariamente tem que falar em línguas, né? Agora, eu queria assim, deixar bem claro para nós também, queridos, que a gente não quer aqui questionar a intimidade de ninguém, sabe? A sua intimidade com Deus, ela é a sua intimidade com Deus. Então, a gente está dando aqui alguns exemplos, né? Eu vou dar alguns meus, a Kenny vai dar alguns exemplos dela, para vocês verem como que Deus ele age através da nossa vida, através da oração em línguas. Por que que isso é muito incrível assim? Porque como orar em línguas é para todos, ele está disponível para você a hora que você quiser. Agora, qual que é o problema de eu começar a orar em línguas? É que eu quero racionalizar aquilo, né? Eu fico assim o tempo inteiro. Eu tô falando mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Eu não desligo, eu não deixo o Espírito Santo fluir do jeito que ele quiser. E ninguém começa falando em línguas, gente, bonitinho, não. Afinal de contas, quando você começa a estudar um novo idioma, você começa a falar ele fluentemente? Não. Você tem que ir praticando aquele falar ali para que você possa, então, daqui a pouco você está fluindo assim, maravilhosamente bem. Só que você Isso. precisa ter um começo. E o que a gente
está trazendo para você, que é justamente o que a Bíblia está dizendo, que o falar em línguas, o orar em línguas é para todos. Então você pode, não é condicionar sua mente a isso, ao seu questionamento. Ah, será que é? Será que não é? Será que eu posso? Será que eu não posso? Olha, o orar em línguas é para todos. Na maioria das vezes, Kênia, quando eu vou ministrar sobre a vida de alguém, quando a pessoa fala assim, ah, eu quero orar em línguas, mas eu não consigo. Na maioria das vezes, quando eu vou impor as mãos sobre essa pessoa e ministrar sobre elas, eu percebo assim, um bloqueio muito grande das emoções, sabe? A pessoa fica tensa, a pessoa ela fica assim ansiosa, sabe? E isso assim impede um pouco do Espírito Santo poder fluir, porque é como se você estivesse no controle o tempo inteiro. E é como se o Espírito Santo falasse para você assim, aqui, solta o manche, deixa eu assumir o controle desse negócio. Sabe? A gente teve uma experiência, eu tive uma experiência com o Sávio lá na igreja, ele tá até aí na live. Eu achei incrível o que Deus fez ali, porque assim, a vontade do Espírito Santo assim de fluir nele nessa oração em línguas era tão grande que a gente estava lá lavando a igreja, limpando, e aí o Espírito Santo estava assim comigo. Pergunta para ele se ele já orou em línguas. Aí eu pensei assim, falei, eu não, eu vou lá perguntar pro rapaz. E o Espírito Santo falando comigo. E eu cantando, porque assim, eu já tenho o hábito de cantar em línguas. Esse é um hábito meu, assim, eu cantando lá e tal. Eita, glória. E aí eu peguei e falei assim, vou perguntar, né? E tal. Aí eu cheguei para ele assim, amigo, você... deixa eu te perguntar. Muita vergonha, né? Porque eu não tinha, assim, essa intimidade com ele. Falei assim, amado, deixa eu te perguntar. Você pediu para Deus, assim, por um acaso, para você orar em línguas? Aí ele, sabe, ele se abriu assim, eu fiz uma pergunta. E aí ele, não, tal, e que eu orei mesmo. Eu falei assim, mas e aí, você tá falando? Ele falou assim, não, ainda não. Eu falei, você quer falar? Ele falou, quer. Ô, gente, ele tá aí na live, ele vai poder dizer. Assim que eu falei assim, então você vai receber agora, que eu impus as mãos sobre ele, ele fechou o olho, meu, vocês não têm noção. A igreja, ela encheu de uma presença. Foi um negócio assim tão impressionante. E ele assim ainda estava um pouco travado, assim, acho que com aquele medo de, será que é eu, será que não é? E aí o Espírito Santo começou a falar, sabe, a comunicar, assim, e encheu aquilo de um jeito. E eu falei com ele, falei assim, sabe, você nunca mais pode ignorar essa oração em línguas. Sabe, tipo assim, um monte que Deus já estava tentando falar dentro de você, orar dentro de você. Porque você sabe o que eu acho assim, incrível na questão do orar em línguas, ô Kenny? É que existe aquela oração que você faz fora, sabe? Mas tem aquela oração que você faz dentro de Deus. Tá entendendo? Aquela oração que você faz de dentro. Aquela oração que você comunica com ele de dentro, que é esse orar em língua. Você não sabe exatamente o que você está falando, mas você sabe a direção a qual ele está te conduzindo. E você vai orando, e é essa oração que eu digo que é aquela oração que é feita dentro de Deus, sabe? Porque é uma oração feita assim pelo próprio Deus dentro de nós. É por isso que eu acredito que ela tem esse poder, assim, é uma ferramenta de edificação. É essa ferramenta que traz assim, uma santificação para nós, porque lá em Romanos 12:1 fala, olha, não vos conformeis com esse século, ou seja, não vos amoldeis a essa terra, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Agora, à medida que você vai orando dentro de Deus, a sua mente ela vai ser passando por esse processo de renovação, e você tem essa condição, então, de, sabe, de conhecer, de comunicar aquilo que está no céu para a terra. Porque o falar em línguas é muito isso, o orar em línguas é muito isso, é trazer aquilo que está no céu para a terra. É o próprio Espírito Santo revelando coisas para você que você não tem nem ideia, né? Então, esse orar em línguas, ele é disponível para todos e deve, sabe? E o que a gente está fazendo aqui não é nem assim, a gente não está trazendo aqui uma linha teológica, a gente não vai entrar nessas questões, tá? E nem a gente não está nem querendo assim ser exegeta aqui, também não, sabe? O que nós queremos por meio dessa live, para todas as pessoas que entraram, é o quê? Causar em vocês essa sede do Espírito Santo. Esse entendimento de que ele está dentro e que ele deseja se comunicar conosco e que ele não quer mais ser ignorado por nós.
Porque nós, muitas das vezes, o ignoramos, nós lidamos com ele como se ele não existisse, o que a gente falou na É. live passada. A gente passa dia inteiro sem conversar com ele, a gente passa semanas sem conversar com ele, sabe? E a gente não pode viver, sabe, de mover em mover. Ah, ele moveu ali na igreja, foi lindo, e no meu cotidiano foi embora. Ah, ele moveu aqui, a gente não pode viver de mover, a gente tem que viver de relacionamento com ele, sabe? É como a gente falou, né? Quando a gente fica ali naquela expectativa desse mover, desse sentir alguma coisa, quando passa, passa tudo. Mas quando a gente tem um relacionamento, quando a gente tem essa intimidade, tudo isso permanece, né? E aí você estava falando do sábio e eu vou te falar, né? Algo que veio muito forte no meu coração. É que as pessoas precisam desejar isso, sabe? Às Ansia, vezes entra na igreja, sai, aí fala assim, nossa, hoje Deus não falou comigo. Hoje Deus não usou o pastor para falar comigo, porque está buscando esse arrepio, esse momento ali. E quando, na verdade, é esse relacionamento que falta mesmo, é essa intimidade, essa né? constância, né? E é algo que eu acho que eu queria abordar com você agora, Núbia. A gente falar exatamente, né? Porque a gente falou da questão da falar em línguas, né? Como dom, oração, como sinais. Mas e aí, o que a gente precisa fazer, né? Como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue, tem acesso a tudo isso? E eu acho que tudo passa pela intimidade, né? Como você falou, a gente não quer, cada um tem a sua intimidade, o seu momento com Deus, né? Cada um tem a sua intimidade com Deus, como que você vai acessar isso, isso é uma coisa assim muito particular, sabe? Mas o que a gente queria assim, deixar muito assim claro para cada um de vocês é muito essa questão de que nós estamos muito acostumados a sermos assim movimentados à medida daquilo que nós sentimos, né? É o arrepio, é o tremer das pernas e essas coisas. Isso é muito bom, sabe, gente? Mas muito mais do que isso, o que o Espírito Santo está desejando de nós é que nós sejamos constantes nele, independente do que a gente está sentindo, sabe? Porque o relacionamento com o Espírito Santo, ele vai mudar toda a nossa rotina, sabe? E precisa mudar toda a nossa rotina, porque a nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus, ela demanda relacionamento, ela demanda entrega, né? E assim, a gente gosta muito dessa parte gostosa de sentir o arrepio, mover e aquela coisa toda, mas a gente não vai viver de mover, a gente vai viver de relacionamento. Sabe? Porque nos momentos maus, e assim, o dia mau chega para todos. Nos momentos maus, o que vai te manter de pé e firme não é aquele arrepio que você sentiu, mas a sua constância de relacionamento com ele dia após dia, né? E por que eu estou falando que isso muda a sua rotina? Porque a gente precisa falar aqui sobre sermos constantes nessa oração, né? Constantes nesse desejar o Espírito Santo e o que ele tem para comunicar através de nós. Lá na conferência Intimidade, a gente falou muito, isso foi muito unânime entre todos os conferencistas lá, sobre o desejo que Deus tem de se manifestar ao seu povo, né? Sobre o desejo que Deus tem de comunicar o que o céu tem para a terra. Né? O quanto que nós, como filhos de Deus, como embaixadores de um céu aqui na terra, nós temos para comunicar para essa terra. E muitas das vezes nós nos esquecemos que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui, mas nós estamos aqui, nós viemos dele e nós retornaremos para ele. A questão é, enquanto eu estou aqui, o quanto de céu eu tenho comunicado para essa terra? Ou o quanto de enraizado nessa terra eu estou a ponto de não mais me lembrar que eu não sou daqui, sabe? E assim, se eu fizer uma pergunta aqui nessa live, eu acho que vai ser unânime aqui, porque o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, ele causa em nós essa certeza de que nós não somos daqui. Quantos aqui, por exemplo, já não se pegaram orando e, assim, pensando assim, meu Deus, eu tenho uma saudade desse céu. Como assim você tem saudade? Você nunca esteve lá? Tá entendendo? E às vezes a gente se pega assim, ah, que saudade que eu tô da minha casa, da minha terra, do céu. E aí quando você vai ver assim, você fala, gente, mas eu já estive lá. É aquela sensação de que você já esteve lá, sabe? E isso é algo incrível. Então, assim, o quanto que Deus deseja que nós tenhamos essa plena consciência de que nós não somos daqui.
Nós estamos aqui como filhos de Deus. Ou seja, quem melhor do que eu e você como filhos, que temos o direito legal nessa terra de manifestar um reino do céu nessa terra. Somos eu e você. Em todas as esferas da sociedade tem que haver um cristão que tenha essa consciência de que ele não é daqui, mas ele veio comunicar um céu para essa terra. Sabe? Porque quando nós tivermos essa consciência do que o Espírito Santo está provocando dentro de nós, do quanto ele deseja se manifestar dentro de nós, onde quer que nós estejamos, em qualquer esfera da sociedade, vai haver um manifestar do céu nessa terra. Porque o Pai Nosso fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando eu tenho esse Espírito Santo dentro de mim, aqui assim, fumegando, pegando fogo, eu tenho essa consciência de que eu sou um cidadão do céu na terra. Portanto, eu não devo me acostumar com os padrões dessa terra ou com a cultura dessa terra, mas atrair uma cultura do céu para a terra. Eu vou então entender e manifestar um céu nessa terra. Entende? E o porquê que a gente não está manifestando? Porque a gente está esquecendo, a gente está se amoldando tanto aos padrões desse mundo que a gente está esquecendo, a gente está perdendo a visão do céu. Exatamente. A gente está perdendo esse ardor, esse desejo do céu. E a palavra, e o Pai Nosso não está falando assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, significa que eu e você, como autoridades legais de um reino do céu nessa terra, temos o poder de atrair o reino de Deus para essa terra, onde quer que nós estejamos. Então, se eu tenho essa consciência, quando terminar essa live, eu já não vou mais orar assim: venha o teu reino. Eu vou passar a orar assim: o teu reino já chegou. Amém. Ele já está aqui. Entende? Eu não sei vocês, mas eu já oro assim: onde eu chego, o reino de Deus chega junto. Porque Amém. aonde eu chego, eu comunico o Espírito Santo que está dentro de mim. Amém. Então não é eu, é o Espírito Santo. É ele que domina, é ele que manda. É aquele momento que você tem que sair de cena e deixar ele atuar. E isso, gente, tem que ser em todos os lugares. É por isso que a gente está falando de constância. É desde o momento que você acorda até o momento que você deita. Ó, o orar em línguas é algo tão fantástico que quando você ora em línguas, é um negócio assim tão bacana que tem hora que você está conversando quando você percebe que você está orando em línguas. É igual eu falei assim: eu não quero assim questionar a intimidade de ninguém, porque eu tenho a minha. Então, eu, por exemplo, eu já oro tanto em línguas, faz tanto parte de mim, assim, do Espírito Santo em mim, que eu canto em línguas naturalmente. Eu canto, eu começo a cantar uma música na igreja, quando eu vejo eu estou cantando aquela música em línguas, sabe? No início isso foi muito estranho para mim. No início eu ficava assim: gente, que trem doido. Aí eu deixei fluir, gente. Eu deixei fluir, sabe? E eu canto assim tranquilamente. Tem hora que a Bia, minha filhinha de 9 anos, ela fica assim: mãe, você tá falando o quê? Fala assim: tô conversando com o Espírito Santo, a gente tá batendo um papo aqui. Tá numa E vibe você aqui. falou algo interessante: a gente destravar a mente, né? Porque muitas vezes, e eu falo por mim também, que muitas vezes eu já senti a vontade de estar ali orando e de repente eu paro a oração porque naquele momento eu sinto aquela vontade e falei assim: não, peraí, é de mim, né? Então a gente precisa ter essa mudança de mente, igual você falou, essa transformação de mente, essa renovação, para que a gente possa simplesmente destravar e deixar de fato fluir, né? O Espírito Santo fluir. Uma coisa que, sabe o que foi uma coisa que me destravou muito, assim, que me ajudou muito? Foi uma ilustração que uma pessoa fez, eu não lembro se foi o Luciano Subirá, mas ele fez essa ilustração assim que eu falei: nossa, isso aí é massa, é isso aí. Ele falou assim, aqui, olha, o Espírito Santo, ele ora a língua dele, que é a língua do céu. Beleza? Beleza. E ele se comunica muito com a gente assim também. E aí, é igual eu falei para vocês, não vou questionar aqui a intimidade de ninguém, porque eu, particularmente eu, por diversas vezes, já orando em línguas, eu conseguia, assim, discernir o que eu estava orando, sabe? E, assim, nós dois, naquela comunicação, naquela vibe ali, eu consegui entender o que que ele estava falando comigo e o que eu estava falando. Então, assim, não dá para questionar isso não, porque essa é a minha intimidade com Deus, tá? Eu não consegui falar assim, não consigo falar para você assim: ah, eu consegui saber exatamente palavra por palavra, não. Mas à medida que eu ia orando, que a gente ia conversando, que a gente entrava naquele papo gostoso ali, eu sabia que rumo que era aquilo, que a gente estava, em que a gente estava se comunicando, tá? E aí, eu achei interessante foi o seguinte: onde foi que, tipo assim, isso foi massa para mim? Quando essa pessoa fez uma ilustração assim: olha, quando você
quando você recebe uma pessoa do exterior na sua casa, um amigo, etc. E você fala um pouquinho daquela língua, o que você vai fazer? Às vezes você não sabe assim, falar o espanhol de forma excelente, mas para deixar aquele seu convidado confortável, você vai assim se esforçar para falar a língua dele, entendeu? Então, e realmente é assim, ou seja, quando você vai na casa de um amigo seu e tal, de repente você vai para o exterior, chega lá, você vai se sentir super confortável se ele conversar com você na sua língua. Né? É Então, tipo verdade. assim, você vai ver que ele está até arranhando, mas ele está se esforçando para quê? Para deixar você confortável. Isso foi tão massa para mim, gente, que eu falei assim: meu, eu quero que o Espírito Santo se sinta confortável comigo onde quer que ele esteja. Então, aonde eu tiver, eu vou desatar esse negócio, eu vou falar línguas assim a todo momento, gente. Mas foi assim, não sei nem explicar para vocês. Aonde eu vou, do jeito que eu tô aqui conversando com vocês. Se eu quiser desembolar em falar em línguas aqui, eu começo. Entendeu? Então, assim, mas isso é muito do praticar. É muito assim de conversar. É muito do querer ter essa intimidade com ele, essa coisa gostosa. Eu acordo falando em línguas, eu durmo falando em línguas. A gente troca uma ideia, sabe? Então, assim, para onde que eu quero levar vocês agora? Para essa questão da constância. E falando em ser constantes, eu queria falar aqui de Daniel, que era um homem assim. Gente, se vocês leem o livro de Daniel, só para vocês entenderem um pouquinho, Daniel, inclusive uma curiosidade aqui, tá lá em 1 Crônicas 3:1, fala que Daniel ele era um dos filhos de Davi. Olha que top. Ele era um dos filhos de Davi e ele foi preso, né, junto com o exílio babilônico, quando os judeus foram exilados na Babilônia. E Daniel ele foi junto. Agora, olha só o que é incrível. Daniel ele era um homem assim extremamente constante na intimidade dele com Deus. Então, assim, aonde que a gente perde? É que a gente quer ser uma bomba hoje para ser um estalinho amanhã. Quantos de vocês a gente pode perguntar assim as manifestações do Espírito Santo que vocês já tiveram e as coisas que já aconteceram? Eu tenho certeza que se abrir aqui, cada um vai ter uma experiência top para contar. Mas aonde ficou isso? Entendeu? E o que é assim incrível em Daniel é que ele passa para a gente, ele transmite para a gente essa constância, porque Daniel ele continuou sendo o mesmo. E nessa constância, Deus foi aumentando o nível de revelação que entregava para ele, porque ele era constante, porque ele era melhor do que os outros, não, mas porque ele era constante. Sabe? Então, aonde que a gente perde na intimidade com Deus? Quando a gente perde a constância. Hoje a gente faz, amanhã a gente não faz, amanhã a gente faz de qualquer jeito, do outro dia a gente não faz de jeito nenhum, né? Então, assim, o que eu queria trazer aqui é justamente para nós a necessidade e essa chamada de Deus para nós em nós sermos constantes nele a todo momento. E falando sobre sermos constantes, gente, isso não é uma coisa assim que é super gostoso, não, sabe? Mas a gente começa com essa saga, com essa sede, com esse Oh, desejo, a gente criar um hábito, isso. sabe? Que vai se tornar uma disciplina e daqui a pouco se torna um princípio. Vocês querem ver um exemplo assim muito simples que eu gosto de usar? Ninguém aqui desde cedo gostava de escovar dente. A sua mãe sempre tinha que falar para você, vai escovar dente, não é? E aquilo ali se tornou um hábito para você, né? Que foi se tornando uma disciplina. Hoje você consegue acordar de manhã cedo e não escovar o dente? Você consegue sair de casa hoje sem escovar o dente? Não. Porque é essa sinapse no nosso cérebro, né? Ou seja, o processo da disciplina que se tornou um hábito e aí se tornou um princípio. E vida com Deus, gente, não é diferente, sabe? A gente tem que pegar aquilo como disciplina, não é porque é gostoso a primeiro momento, mas é porque você deixa de fazer aquilo que você tem vontade para fazer aquilo que você precisa. Isso Vida com mesmo. Deus é assim. Vida com Deus, ela muda a nossa rotina. Se você diz que está tendo vida com Deus, mas essa vida com Deus não está mudando a sua rotina, então a gente tem que repensar isso aí. Porque Exatamente. vida com Deus muda a nossa rotina. Entendeu? Você acordava às 7 horas, você vai passar a acordar às 6. Tá entendendo? Você tinha o hábito de fazer 1 hora inteira de almoço
e, sei lá, tirar um cochilo, etc. Então, agora você vai fazer 40 minutos e 20 minutos, você vai dedicar à leitura da Bíblia. Gente, vida com Deus muda a nossa rotina. Então, Constante. se você quer ter vida com Deus, você precisa entender que a sua rotina precisa mudar. Porque a gente está falando aqui de disciplina, tá? E aonde que a gente pega muito nessa questão de disciplina? Tá acabando, né, amiga? E aonde que a gente pega muito nessa questão da disciplina? É que esse nível de disciplina é que vai nos levar a uma conexão com o Pai a um tal ponto onde ele vai poder nos revelar coisas maiores que antes nós não comportávamos. Amém. Porque com Daniel foi assim. Daniel, ele era um exilado, gente. E ele depois foi ser o segundo do rei Nabucodonosor. E Deus foi entregando para ele níveis de revelações e de sonhos. À medida que ele foi sendo disciplinado, esses níveis de revelações foram aumentando. Entende? Amém. Então, assim, não foi Verdade. uma coisa que começou grande hoje, não. Ele começou como um prisioneiro. E ele foi crescendo, porque em todo o livro de Daniel vocês vão perceber isso. Assim, eu acho que seria interessante vocês pegarem esse livro e ler, que vocês vão entender. Em todo o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel, ele era o mesmo. Ele não mudava no sentido de constância, de disciplina. E essa disciplina foi levando Daniel para um nível de revelação extraordinária. Deus tem níveis de revelação do céu para mim e para você, e que Ele só vai Amém. confiar a nós quando nós estivermos alinhados com esse Amém. nível de disciplina. Porque isso vai dizer até que ponto eu realmente estou sedento por Deus, né? Porque a palavra fala, eu até li ontem lá em João 14:21, que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. É verdade. E o meu Pai os amará, e eu também os amarei. E eu irei e me manifestarei para esses. Ou seja, para esses que têm os meus mandamentos e os guarda. Para esses eu irei me manifestar. Então, às vezes você olha para uma pessoa, você fala assim, nossa, fulano converteu tem 1 ano. Mas essa pessoa tem um nível de revelação da palavra que eu não consigo entender. E você, com 20 anos de crente, você lê um versículo ou outro, para você não quer dizer nada. Por quê? O nível de disciplina dessa pessoa de querer ter uma comunhão com o Pai. Daniel, por exemplo... Você sabe que assim, o grande problema também é que as pessoas acham que o suficiente é ir num culto de domingo, ouvir uma pregação, simplesmente receber ali o que o pastor está falando e tá ótimo, né? E eu acho interessante a gente falar também que não é o tempo que você está passando ali. É igual você falou, tira ali 30 minutos, 20 minutos do seu almoço, vai orar, acorda um pouquinho mais cedo, vai orar. É a constância. E aquilo que um dia começa como uma obrigação, isso com o tempo, o relacionamento vai ficando tão íntimo que você começa a ficar sedento por isso. Então, você vai conhecendo a Deus. E quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, esse desejo aumenta. E aí, quando você menos espera, o tempo já, esse tempo de que você está ali de busca, ele vai aumentando gradativamente, sem forçar, né? Sem ficar aquela. Eu acho que inicialmente a gente tem sim que forçar essa constância. Né? O tempo todo você busca, procura todos os dias. A gente tem que se alimentar todos os dias, né? O nosso alimento físico. Então a gente precisa desse alimento espiritual também todos os dias. Então a gente essa constância, independente do tempo que você inicia, né? Mas que tenha esse hábito, né? E hoje as pessoas estão assim muito ignorando esse Espírito Santo dentro delas, justamente pelo fato de não serem constantes. Né? As pessoas começam muito bem, mas elas não permanecem. Olha que interessante que fala lá em Daniel 5:10, fala assim, vou ler para vocês rapidamente. 5:13 fala o seguinte: então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe a Judá? O que o rei está perguntando para ele aqui? Você... E, gente, só para vocês entenderem o contexto disso aqui, nessa época, que hoje muito menos, nessa época também, ninguém era doido do rei mandar chamar Daniel
e trazer outra pessoa que não fosse Daniel. Ninguém era louco de fazer isso, porque ia ter sua cabeça cortada. Então, quando o rei está fazendo essa pergunta para ele, que não é porque o rei estava duvidando, será que esse aqui é o Daniel que eu pedi para vir mesmo? Não. Ele está querendo dizer o seguinte, esse Daniel que está aqui na minha frente é o mesmo de antes? Ou seja, no mesmo nível de devoção a Deus que eu sempre ouvi falar, no mesmo nível de entrega, aquele devoto, aquele que revela sonhos, aquele que recebe revelações de sonhos, é o mesmo Daniel. Entendeu? Então, assim, ele estava querendo. E Daniel assim, não entrou na vibe dele de questionamento, porque Daniel sabia quem ele era. Então, ele não entrou na vibe dele de questionamento. Mas o que o rei estava fazendo ali era justamente isso. Porque hoje, queridos, nós somos pessoas de um jeito, amanhã a gente já é outro. A gente não tem esse nível assim de essência, constância na presença do Pai. E Daniel não. Todas as vezes, Daniel ele foi crescendo ali dentro desse cenário político ali na Babilônia, justamente porque ele continuava sendo o mesmo. Mesmo quando ele foi atingir ali lugares de destaque, a Bíblia vai dizer que ele continuava sendo o mesmo. Isso eu estou lendo aqui no capítulo 5. Agora, olha o 6:10. Olha só, ele já estava numa hierarquia maior, tá, Daniel? Inclusive, ele já não era apenas um exilado, mas ele era agora uma das pessoas de confiança do rei. E aí fala que assim, olha, então Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e com suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele baixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orava, e deu graças perante Deus, como costumava fazer antes. Entende? E em todo o livro de Daniel, a gente vai perceber que ele era um homem extremamente constante e por isso ele foi receber o nível de revelação que ele tinha de Deus, ele foi aumentando porque ele era constante. Então, assim, é o que eu falei aqui, vida com Deus, ela vai demandar tempo, relacionamento e entrega. E para que a gente não caia nessa besteira de novo, de ignorar esse Espírito Santo dentro de nós, a gente tem aí uma vida de constância com o Pai. O que a gente está falando não é ficar 1 hora, mas se você dedicar ali 10 minutos todos os dias, e aí eu quero só relembrar aqui aquele que a gente falou na semana passada, que foi muito forte, algumas pessoas me perguntaram, sobre a necessidade de limpar o altar. Né? Porque a Bíblia fala que quem vinha limpar o altar todos os dias para que o fogo pudesse arder continuamente não era Deus. A parte de Deus era fazer o fogo arder, mas era parte do sacerdote limpar aquele altar para que o fogo então pudesse arder continuamente. Então é da nossa competência limpar esse altar todos os dias, falando aqui de constância, inclusive, para que Deus, então, possa fazer essa chama arder continuamente dentro de nós, né? Amém. É isso mesmo. Eu acho que você falou algo aí que eu acho muito interessante também, não saindo, não fugindo do seu tema, mas só que eu acho que é bom a gente mencionar que você falou da questão da identidade. Daniel, ele sabia quem ele era, né? Sabia que ele é constante. Isso, Então, e o que falta muitas vezes, é exatamente isso, é a gente saber quem a gente é. Quem a gente é em Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Nós recebemos isso. E aí, às vezes, a gente não acessa aquilo que o Senhor tem pra gente. Inclusive, esse Espírito Santo, justamente por desconhecer essa identidade. Por saber por quem a gente é. E aí, não ser você vê essa identidade, você descobrir essa identidade, você só consegue a partir dessa constância. Porque aí é onde que Deus começa a te revelar, de fato, quem Ele é e quem você é nele, né? E que fique claro para nós aqui é que não é por falta de tempo, sabe? Porque essa pandemia revelou para nós aí que o que não nos faltou foi tempo. No Isso. entanto, a maioria das pessoas, mesmo tendo tempo, elas não conseguiram sair do estágio de inércia delas. Então, assim, eu até escrevi aqui que o que nos tira desse estado de inércia não é simplesmente uma vontade espiritual, né? O que nos tira desse estado de inércia é justamente a gente criar o hábito, entender a necessidade de estarmos alimentados dia após dia. Por quê? A gente tem ali uma bagagem, a gente sai do culto muito cheio e etc. Mas a gente vai perceber quem são aqueles que são constantes e os que não são
Os que entraram no nível maior de intimidade, os que não entraram, quando o dia mal chega. Então, não é por você saber falar bem, pela sua eloquência, pelo tanto que você sabe de Bíblia, mas pelo tanto que você permanece, pelo tanto que você é constante. Porque quando o dia mal chega, é que você vai saber o quanto de Deus aquela pessoa estava cheia. Porque tem gente, que simplesmente desaba. Eu não estou falando aqui que você não possa viver um luto, que você não possa entristecer. Tem aqueles dias que você quer ficar quieto no seu canto, certo. Mas eu estou falando o quanto de cheio de Deus você está, é o que você vai conseguir segurar a onda no dia mal, né? Verdade. Então, assim, às vezes eu e a Kelly, a gente está falando aqui, aí você pode pensar assim, ah, mas vocês são professoras lá do Carisma, às vezes entendem tudo de Bíblia e etc, mas não é isso, sabe? A questão é o quanto de disciplinados nós somos nessa busca intensa pelo Espírito Santo. Como eu quis dizer aqui, nós precisamos sair desse lugar de inércia, porque senão nós não vamos entender aquilo que o Espírito Santo está querendo nos comunicar para esse tempo e em todas as áreas da nossa vida. É Né? verdade. Se a gente não sair desse lugar de inércia. E assim, você falou algo aí no começo, Núbia, do tanto que o próprio Deus está desejando isso da gente, né? Ansiando. Uma semana antes da conferência Intimidade que a gente acabou de ter, o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu buscasse, tivesse exatamente esse momento de intimidade, né? E aí depois, quando eu cheguei na conferência, eu tive a sensação de que Deus tinha preparado aquilo ali para mim, né? Que foi tudo, Amiga, lógico que não é não vou cortar, amiga, mas eu acho que só falta 3 minutos para a gente cair. isso mesmo. Vamos encerrar já. Então, assim, é algo que de fato Deus ele está desejando, ele está nos mostrando, nos direcionando aquilo que ele quer. Então, falta só a gente realmente obedecer a isso, né? Mas ele A vai, esse mas ele vai, desejo do próprio Deus. mas ele vai se dar a revelar para aqueles que forem constantes, Sim. Amém. disciplinados, né? Amém. Então é isso, né? Encerramos mais uma. Glória a Deus. Então, Obrigada aí, assim, o pessoal que entrou, o pessoal que compartilhou com a gente aí desse momento, foi assim, tremendo. E a gente deseja que vocês cresçam assim em intimidade com o Senhor, que falem em línguas assim, sabe? Você já pode começar isso hoje, porque se você amém. não está orando, você está perdendo tempo. Já era para você estar orando, inclusive, né? Então, Exatamente. Obrigada, gente. experimentando esse extraordinário de Deus na sua vida aí. Amém. Núbia, muito obrigada pelo aprendizado. É muito bom estar com Lindona. você, viu? Sempre Obrigada. maravilhoso. Eu que te Que Deus te agradeço. abençoe aí, continue te abençoando. Gente, obrigada a todo mundo aí. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Deus abençoa. Amém. Beijo, tchau, tchau. Tchau.